Shalom, shalom, queridos. Nós aqui de novo, né? E continuando o propósito. E hoje a gente vai falar sobre os portais da alma. Queridos, é engraçado, sabe? Como a gente crê em algumas coisas e em outras a gente não crê, mas o princípio é o mesmo. O princípio das duas coisas é o mesmo e a gente crê em uma, mas não crê na outra. Vamos lá. Todos nós acreditamos que precisa de uma brecha, de uma porta para o diabo entrar. Mas nós não acreditamos muitas vezes que o nosso corpo tem essas portas. A gente sempre pensa que essa porta é só um pecado praticado e que isso não tem nada a ver com a nossa alma ou com o nosso corpo. Mas na verdade, queridos, os portais são reais. E o que são portais? São aberturas. São aberturas dimensionais, são aberturas para feitiçaria, são aberturas para o Senhor. Olha lá, vamos ler um texto aqui bastante conhecido. Salmo 24, versículo 7. Levantai-vos, ó portas ou portais, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então, existem portais eternos. E me parece, né, eu acredito na íntegra na palavra, me parece que esses portais são seres, porque eles se levantam e eles têm cabeça. Então, o Rei da Glória, ele entra por esses portais. E a nossa alma, queridos, o Senhor, ele tem um padrão. Ele não copia nada, mas ele tem um padrão dentro da sua criação. E a nossa alma tem alguns portais. Eu não vou entrar falando acerca de todos os portais, mas eu quero deixar eu vou deixar nos comentários eu vou falar somente de duas coisas, dos olhos e dos ouvidos. Que eu sei que a gente já falou em alguns outros momentos, mas eu quero trazer isso agora para dentro da questão portal. Mas eu vou deixar nos comentários aqui um vídeo sobre portais da alma, sobre os conhecidos chakras, da pastora Rose. Ela é uma amiga amada de Vilhena. E ela traz um entendimento poderoso acerca disso. Então, se você quiser estudar, se aprofundar um pouquinho mais, eu vou deixar o link para você assistir. Porque, queridos, o libertador, ele é um canal de Deus. E dentro desse canal existem várias questões, né? O Senhor usa o óleo de unção, o Senhor usa a imposição de mãos, o Senhor usa a voz de comando, o Senhor usa o intercessor, o Senhor usa o libertador. Mas o que põe realmente nossas vidas em liberdade é o conhecimento da verdade. Então, quando eu conheço a verdade e eu passo a praticar esta verdade, eu sou liberto. Por quê? Porque aquela base que as trevas tinham para atuar na minha vida, com o conhecimento da verdade, ela deixa de existir. E se ela deixa de existir, eu passei a andar em liberdade, porque as trevas não podem mais exercer esse domínio sobre a minha vida. Então, a gente vai falar um pouquinho acerca dos olhos e dos ouvidos, e eu vou deixar o link. E se você quer esse nível de conhecimento, assiste aí, eu tenho certeza que Deus vai falar com você, apesar do vídeo ter um tempinho já, não lembro quanto tempo, talvez uns 2 anos, esse vídeo está no ar, mas Deus vai usar esse vídeo para trazer mais conhecimento, mais clareza e te colocar em liberdade. Amém? Então vamos lá. Em Mateus, Mateus 13, versículo 15 e 16, diz assim: porque o coração deste povo está endurecido. Eles ouviram com mau grado, eles ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e cure. E eu os cure. Queridos, olha só. Vamos lá. Eles ouviram, mas o coração estava endurecido. Por que esse coração estava endurecido? Pode ter N motivos, porém, existe grande probabilidade desse coração estar endurecido
por outras coisas que foi ouvida no decorrer da caminhada e por outras coisas que foram vistas no decorrer da caminhada. Queridos, eu sou formado, eu sou formatado, eu sou estruturado por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu ouço. Então, se eu começar agora a ouvir só ministrações de que nada disso tem a ver, porque a graça, na graça eu posso tudo, e barará, 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 dentro de pouco tempo, existe uma grande probabilidade do meu coração estar endurecido para esse tipo de verdade que eu estou trazendo aqui. Se os meus olhos começarem a ver coisas erradas, dentro de pouco tempo eu vou começar a achar, eu vou começar a acreditar que não tem problema, que não precisa de tanto assim. E daí o meu coração vai se tornando endurecido. Quando vem palavras, o meu coração é uma terra dura. Essa palavra não encontra lugar para a semente cair, a semente fica por cima, porque está duro. E daí, queridos, tem um problema nisso. Porque para que eu viva outras coisas depois, o meu coração tem que ser quebrado. Olha que sério isso. Porque está duro. Você já viu vídeos de terra sendo removida? Queridos, são lâminas de metal que tem que entrar e ir remoendo aquela terra. E essa terra, ela não fica uma terra solta, ela fica espedaçada. E daí vai passando, e vai passando, e vai passando, até que aqueles torrões começam a se soltar. Eu lembro do meu pai, quando ele ia mexer com horta, né? Ele pegava a terra e ele mexia naquela terra, e mexia naquela terra, e daí ele peneirava. Peneirava, uma peneira grossa, e tinha torrões que não passavam, e aqueles torrões não prestavam para mais nada, eles eram jogados fora, porque não tinha utilidade para o plantio. E daí meu pai sempre colocava coisas no meio dessa terra, palha de café, palha de arroz, outras coisas, para a terra ficar airada, para ela não endurecer novamente. Então eu preciso estar me enchendo daquilo que faz com que o meu coração se permaneça ou se torne uma terra airada. Porque o meu coração pode ser endurecido a tal ponto das verdades do eterno não entrarem em mim, mesmo que essas verdades estejam relacionadas à palavra. Quantas pessoas recebem a palavra e rejeitam essa palavra? E elas não querem viver, porque o coração está endurecido. Mateus 6:22 diz: a candeia do corpo ou da alma são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Essa candeia, quer dizer, algo tremendo, porque olha só, quantas vezes nós não julgamos pessoas pelo olhar. Você olha uma situação e, por exemplo, um dia a gente estava na igreja e tinha um presbítero na igreja. Tinha uma irmã dele que recém tinha chegado de fora, uma jovem, bonita. E eles tinham uma pendência do passado, coisa de irmão. E durante o culto, o Senhor ministrou no coração deles, e eles saíram do templo e foram do lado da igreja e se acertaram, se abraçaram e oraram juntos. Um irmão passou no momento que eles estavam abraçando. Gente, ele era presbítero, um homem íntegro, casado, a esposa estava na igreja. Ai, virou um converseiro, até explicar. Lembra aquele dito aí que focinho de porco não era tomada? Aonde estava a maldade, queridos? Em dois irmãos se consertando, se alinhando e se abraçaram, ou a maldade estava nos olhos de quem viu? Então, quando os meus olhos são tomados por essa maldade, pequenas coisas eu potencializo e eu vejo maldade onde não existe. E geralmente, quando o meu coração está assim, quando os meus olhos estão assim, o meu coração está endurecido. Porque daí você traz a verdade e a pessoa começa a entrar num nível de argumentos para tentar explicar e justificar por que o coração dela está assim. Não, mas porque do lado da igreja, um canto escuro, entende? Ela não fala, poxa, que vergonha. Não deveria ter me metido onde eu não fui chamado. Que maldade é essa dentro de mim? Que vejo uma situação
já levo com uma malícia. Entende? Então, se os meus olhos forem bons, se eu não encontrar maldade em tudo aquilo que eu vejo, o meu corpo, todo o meu ser, ele está na luz do Senhor. Mas quando os meus olhos estão em trevas, quão grandes são essas trevas? Porque os meus olhos são as janelas, não é do corpo, queridos, os meus olhos são as janelas da alma. Eles contaminam a estrutura da minha alma. E daí a gente volta na questão dos dons contaminados, né? Daí eu tenho uma alma que está bagunçada, contaminada, e automaticamente aquilo que sai de mim vai sair contaminado. Eu já vi pessoas entregando profecias por coisas semelhantes, porque viu uma maldade aonde essa maldade não existia. E daí a pessoa não tem coragem de falar, então ela diz, Deus está me mostrando. Eis que te digo. Em vez de falar eu que te digo, né? O ouvido é um dos canais de compreensão humana. Isaías 43:8 diz, incline os vossos ouvidos e vinde a mim. Incline. Queridos, o que é inclinar? Se dobre. Se dobre e venha a mim. Fechou aqui. E a vossa alma viverá. Então saia dessa dureza, dessa imponência, se incline e venha a mim. Tenha uma cabeça, um ouvido humilde, disposto a ouvir, disposto a consertar, disposto a ser transformado pelo poder do Espírito. Isaías 55:3 diz assim, trazei o povo cego, que tem olhos, e surdos, que tem ouvidos. Queridos, presta atenção, um povo cego tem olhos, mas não conseguem ver. Tem ouvidos, mas não conseguem ouvir. Por quê? Porque está endurecido, porque colocou esses portais a serviço das trevas, a serviço da vida carnal. E hoje esses portais estão endurecidos, endureceram o coração para as verdades do Senhor. Queridos, quantas coisas nós temos resistência? Vamos lá, eu lembro quando eu comecei dentro dessa questão dos tempos e estações, queridos, foi muito difícil. Eu não sei como é para você, mas para mim foi muito difícil. Porque eu falava assim, Deus, eu nunca vi isso na Bíblia. Então muitas coisas eu me endurecia. Mas eu olhava e falava, não, isso aí tem Bíblia, não pode ser mentira. E daí eu ia para o Senhor orar e chorar. E falar, Deus, onde eu me perdi tanto que eu não enxergava isso na tua palavra? O que aconteceu comigo? Onde eu estava? E daí, o meu coração era mole? Não, o meu coração estava endurecido. Mas eu me posicionei do lado do Senhor e falei, Senhor, eu quero ser transformada. E eu teve um período, queridos, que eu comecei a estudar. E daí eu dei umas bugadas, assim. E daí chegou um tempo que eu falei, não, Senhor, eu não quero mais ouvir ninguém, eu quero ouvir o Senhor. E daí eu comecei a ir para a palavra. Para a palavra, para a oração, para o choro, para o jejum, para o propósito. E daí Deus começou a me revelar. Deus começou a trazer verdades. E daí eu ia para o crivo da palavra e eu via. Daí depois que eu passava pelo crivo da palavra, eu ia no meu apóstolo, Deus está falando assim, assim, assim. Queridos, e Deus começou a me trazer coisas que ele não havia ensinado ainda. Sabe? E ele falava, é isso mesmo, é assim que funciona. Daí ele pegava aquilo que Deus estava me trazendo e ia trazendo mais clareza. Mas foi um processo muito dolorido. Por quê? Porque eu havia escutado tantas coisas, que o meu coração estava endurecido. E daí, nós somos assim, queridos. Por isso nós devemos tomar cuidado onde os nossos olhos estão postos e aonde os nossos ouvidos estão ouvindo. Cuidado com relacionamentos, com amizades. Porque quantos se perdem, quantos se endurecem, quantos esfriam, quantos saem do propósito. Porque estão totalmente petrificados, endurecidos. Queridos, o Senhor, a gente está falando dos portais, né? Portais da alma. E as trevas investem muito para contaminar, para endurecer, para enrijecer esses portais. Por quê? Porque os portais da nossa alma são um meio de comunicação no mundo do espírito. Então, eles são um meio de comunicação tanto com o Senhor quanto com as trevas. Quem aí já teve crise de falar assim, por que o Senhor não fala comigo?
eu não consigo ouvir a voz do Senhor. Querido, será que o Senhor não está falando? Eu não acredito que tenha um filho de Deus que ele não fale, mas eu acredito que tenha muitos filhos de Deus que não conseguem ouvir. Por quê? Porque ouviram tantas coisas, foram cheios de tantos conceitos errados, de tantos valores errados, que o Senhor está falando, mas eu não consigo ouvir. O Senhor está mostrando, mas eu não consigo ver, porque eu estou endurecido. Então, dentro dessa renúncia hoje, queridos, coloque isso. Se você é uma dessas pessoas que não consegue ouvir a voz do Senhor, coloque isso diante do Senhor. Senhor, olha, eu não estou conseguindo ouvir. Aonde foi que eu me perdi? Aonde foi que eu deixei a dureza entrar no meu coração? Quais são as coisas que eu tenho que renunciar, que eu tenho que me arrepender, porque eu sei que tudo podes. Eu sei que tudo podes. Queridos, o Senhor pode tudo, mas Ele pode tudo naquele que deixa Ele poder tudo. O Senhor não é o ladrão que invade ninguém. O Senhor espera ser chamado. O Senhor espera encontrar espaço, encontrar um coração humilde, quebrantado, desejoso. Daí esse que é um barro nas mãos do oleiro, o Senhor pode transformar. Mas se eu continuo na altivez do meu coração, queridos, nós vivemos muitas mentiras. Uma das mentiras é quem tem promessa não morre. Mentira, queridos. De onde você tirou isso? Qual Bíblia? De qual Bíblia foi tirado esse sofisma? Porque eu vejo uma nação toda saindo do Egito e morrendo no deserto. Uma nação toda. Daquela nação entrou 2 pessoas, Josué e Caleb. Todo mundo morreu no deserto e foi levantado um novo povo. A promessa não morreu, mas aqueles que tinham a promessa morreram, porque não caminharam dentro da promessa. Então, não caminharam por quê, queridos? Porque os olhos tinham sido colocados em muitas coisas no Egito, porque tinham ouvido muitas coisas e não conseguiram abrir mão dos enganos. Continuavam com saudade daquilo que tinha visto. Continuavam com o coração endurecido. Continuavam na adoração a outros deuses. Eles tinham visto o povo do Egito praticando falsas adorações. E todas as vezes que acontecia alguma coisa, eles se desviavam do propósito. Um coração obstinado em servir às trevas. Todos morreram, filhos da promessa, herdeiros de uma nação. Todos morreram, queridos, sem o cumprimento da promessa. Por quê? Porque o coração estava endurecido em ouvir o Senhor. Queridos, olha, quando Deus se manifesta lá no Sinai, o Senhor não queria falar só com Moisés, Deus queria falar com o povo. E eles falam, não, a gente não vai não, porque a gente vai morrer. Mas o Senhor estava ensinando como que era para fazer para não morrer. Era para se santificar por 3 dias, o Senhor estava ensinando. E eles não quiseram. Eles não quiseram ter a oportunidade de ouvir o Senhor. Eles enviam Moisés. E daí eles têm uma mente tão cauterizada de que Deus era um Deus mau e de que Deus ia matar o povo. Que Moisés passa uns dias lá e eles falam assim, falei? O homem morreu. Falei que ia morrer. Vamos fazer outro Deus. Olha a arrogância do coração de um povo, de um coração endurecido, porque tinha ouvido muitas coisas e visto muitas coisas. Eu tenho poder de buscar outro, eu tenho poder de construção de outro, eu tenho poder. Vamos fazer outro Deus. Arão joga o ouro lá no meio do fogo, aquele bezerro se levanta e Arão fala assim, esse aí foi o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Então, queridos, isso é muito sério. Quantos de nós estamos vivendo uma situação semelhante, com o coração endurecido, fazendo do nosso jeito? Por quê? Porque ouvimos muitas coisas e não passamos aquilo que ouvimos, seja em pregação, seja do conselho do amigo, seja do patrão, seja nas coisas que ouvimos no passado, porque as coisas que ouvimos no passado e vimos no passado formou a nossa alma, deu um formato para a nossa alma. E muitas vezes a gente não quer. Uma coisa que eu sempre falo aqui no nosso meio, a gente ora. E eu tenho certeza que você ora também.
Senhor, eu quero viver algo novo, preciso viver algo novo. E quando o Senhor traz o novo, você fala, não, não quero, não é assim. Não pode ser assim, não foi assim que eu aprendi. Não olha o fundamento acerca da palavra, simplesmente rejeita aquilo que Deus está fazendo. Então, queridos, é um tempo mesmo de limparmos esses portais, de santificarmos esses portais, de fecharmos as portas na cara do diabo e falar, você não é bem-vindo, mas abrirmos as portas da nossa alma para o Senhor e falar, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero entender a Tua palavra, eu quero me limpar. E daí eu quero, para a gente encerrar, eu quero deixar algo, eu estou falando desses 2 portais. E se você entende que tem alguma coisa errada, eu vou te dar um presente aqui. Faça um propósito de leitura bíblica. Leitura, queridos, não é para você sentar e ficar estudando, não. É leitura, lê a Bíblia. Leia a Bíblia e coloque ela em áudio. A palavra tem poder. Faça um propósito longo aí, para que os seus ouvidos sejam circuncidados pela palavra, para que os seus olhos sejam limpos pela palavra. E não pare esse propósito até que você comece a ouvir e ver. Não pare. Se limpe. Para alguns vai ser semanas, para outros vai ser meses, talvez para outros seja ano. Mas seja persistente no propósito, seja persistente naquilo que você quer no Senhor. E esse portal vai ser limpo. E você vai começar a ter uma nova vida no Senhor. Vou deixar o link da pastora Rose ministrando aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde. A pastora Rose também é da nossa cobertura, tá? Também caminha com a Péder. Ela é de Vilhena. Pastora da Brados, da mesma igreja do Apéder, né? Que a voz que sair dela, o ensinamento que sair dela seja como uma espada separando alma e espírito e te levando para um novo nível de entendimento. E que hoje, dentro dessa renúncia, você possa abrir mão de tudo aquilo que entrou e contaminou, e sujou, e endureceu os portais da sua alma. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. A gente volta amanhã, já estamos entrando assim na etapa final desse processo do Yom Kippur. E eu sei que nós viveremos em nome de Jesus algo novo da parte do Eterno. Que a bênção do Senhor seja sobre você e sobre a sua casa. A gente volta amanhã, queridos, para dar continuidade. Shalom, shalom.